Olá amigos do canal Gil Trucks. Vamos continuar então a nossa série sobre as corridas da temporada 1985 no Nostalgia GP. Vamos então para a quarta corrida da temporada, o GP de Mônaco de 1985, realizado nas ruas do Principado em Monte Carlo. A chicane no final da reta era um pouco diferente do que ela é atualmente. Ela tinha uma leve guinada para a esquerda somente. Essa também foi a primeira corrida que a Toleman realizou na temporada de 1985. Foi a estreia da Toleman nesta temporada. Vamos para a corrida. O pole position era Ayrton Senna, seguido pelo Mansell na segunda posição. Na largada houve um pequeno contato. Os 6 primeiros passaram tranquilamente. Foi lá no fundo do grid uma batida entre Tambay e Berger. Completando então a primeira volta, temos Senna, Mansell, Alboreto, Prost, Cheever e De Angelis. Só que nem deu tempo para o Mansell esquentar lugar. No início da segunda volta, Alboreto já passou ele na reta, enquanto seu companheiro de Ferrari entrava nos boxes com problemas e abandonava a prova na volta seguinte. Na mesma volta, Mansell perdeu o terceiro posto para Prost e Cheever. Não estava muito boa a corrida para o inglês da Williams. Senna ia em primeiro, com o Alboreto bem próximo. Alboreto estava meio chateado, meio mordido com uma treta que aconteceu no treino classificatório entre ele e Senna. Os dois já estavam bem à frente do Prost. Na sétima volta, Cheever, que era o quarto, teve algum problema e perdeu a posição para De Angelis e Rosberg. Sim, nesse momento, Mansell não era nem o sexto colocado. Realmente o bigodudo da Williams não estava num dia bom. Cheever continuou perdendo posições até abandonar a prova. Volta 10 temos Senna, Alboreto, Prost, De Angelis, Rosberg e Mansell. Esses 6 primeiros não havia disputa. Já pelo sétimo posto havia uma boa batalha entre Boutsen, De Cesaris, perigoso De Cesaris, hein? Perigoso De Cesaris, e Warwick. Na 13ª volta, o carro do Senna teve problemas e ele abandona a prova, cedendo o primeiro lugar para o Alboreto. Ao completar a 16ª volta, Piquet tenta fazer a manobra de ultrapassagem em cima de Patrese, só que ele não quis deixar. Aí vocês sabem como é, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E uma pancada bem forte. Sobrou até pro Lafitte. Bem, e eu ainda estava falando agora há pouco que o perigo era De Cesaris. Pois bem. Os dois saíram inteiros do acidente e o Lafitte continuou na prova. Por causa dos detritos na pista, Alboreto acabou perdendo o traçado ideal e quase bateu. Ele conseguiu ali engatar uma ré e continuar, só que não foi o suficiente para ele não perder a primeira posição. Logo depois, Lauda também acabou errando no mesmo local, só que ele não teve a mesma sorte, deve ter ficado um pouco triste ali, chateado. Acabou abandonando a prova. Em Mônaco, apenas 20 carros se classificavam. Até o momento, 9 carros já abandonaram, e nós estamos apenas na volta 17 de 78 para o encerramento da prova. Os 6 primeiros, depois dessa bagunça toda aí causada pelo Piquet e o Patrese, Prost, Alboreto, De Angelis, Rosberg, De Cesaris e Warwick. Começou então a batalha pelo primeiro posto. Estava bem interessante essa batalha entre Alboreto e Prost. Na volta 24 então, Alboreto conseguiu fazer a manobra de ultrapassagem. Só que ele ficou até a volta 31, quando ele teve um pneu furado e perdeu o primeiro posto. Novamente, não era dia de Alboreto, mas ele conseguiu chegar aos boxes, trocar o pneu e voltar ainda na 4ª posição. Com os pneus mais novos, ele começou a andar muito rápido, volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, em busca de recuperar posições. Não demorou muito para ele chegar no De Cesaris. Que perigo! Mas ele conseguiu fazer uma ultrapassagem, bastante forçada, mas conseguiu. Depois da ultrapassagem, Alboreto continuou andando bastante rápido. Agora já estamos na volta 40, meus amigos. Os 6 primeiros eram Prost, De Angelis, Alboreto, De Cesaris, Warwick e Rosberg. A corrida ficou chata, algo comum em Mônaco até, apesar de que na década de 80 os pilotos tinham um pouco menos de juízo e havia mais disputa. Na volta 59, Alboreto chegou em De Angelis. No início da disputa, Palmer, mas não é esse Palmer aí, é outro. O pai dele, Jonathan Palmer, estava uma volta atrás, estava perdido no rumo na Zandvoort. Que maravilha, hein? Que coisa bacana. A disputa durou algumas voltas. Sabe, Mônaco não é fácil de ultrapassar aí. Piquet já mostrou para nós aí algumas voltas atrás. Contudo, não deu para o De Angelis. Alboreto efetuou uma belíssima manobra novamente na Zandvoort e conseguiu o segundo lugar da volta 63 ao fim. Houve apenas a diminuição da diferença entre os 2 primeiros. O motor do Prost estava fazendo uma fumacinha, nada muito grave, ele nem chegou a abandonar, mas ele vinha andando mais lento. Também bem próximo do fim,
começou a cair uns pingos de chuva, mas nada que mudasse o rumo da prova. Então, o resultado final foi o primeiro colocado, o grande vencedor, Alain Prost, seguido por Alboreto e De Angelis. Completando a zona de pontuação, De Cesares, Warwick e Laffite. Esses três, uma volta atrás. Vamos agora para a quinta etapa, o GP do Canadá, realizado em Montreal, no circuito Gilles Villeneuve. Uma pista bastante diferente também daquela que conhecemos hoje. A reta de largada era logo depois do Grão. Assim como em Imola, o consumo de combustível também era algo muito temido nesse GP. O pole position era Hélio De Angelis, seguido por Ayrton Senna. Uma largada sem grandes problemas. Tudo transcorreu normal, não houve nenhum tipo de batida. Ou então bicampeão, Nelson Piquet, estava num ano terrível e logo nas primeiras curvas já abandona a prova. Das 5 primeiras corridas realizadas até o momento, Piquet não conseguiu completar nenhuma, sofreu inúmeros problemas. Era o carro, pneu, acidente, não estava sendo um ano fácil para o bicampeão. Completaram a primeira volta nas 6 primeiras posições, De Angelis, Senna, Alboreto, Warwick, Johansson e Prost. Nas primeiras voltas, De Angelis mandou ver. Economizar combustível não era dele nesse início. Sentou a bota. A corrida transcorria normalmente, até que Senna entrou nos boxes e surpreende até sua equipe. Enquanto isso, De Cesares aprontou das suas e levou o Manfred e o Wickenrock para o buraco. Isso na volta 6. Na volta 7, o líder já alcança retardatário e a prova tem 70. Volta 10, temos De Angelis, Alboreto, que já se aproximava, e completando Johansson, Tambay, Prost e Cheever. Na volta 14, começa a caçada de Alboreto ao líder. Ele começa a botar pressão. E ao iniciar a volta 15, ele realiza uma belíssima manobra de ultrapassagem e assume a liderança. Mas ele não abre muito, a diferença fica oscilando entre 1, 2, no máximo 5 segundos. Na volta 20, temos Alboreto, De Angelis, Johansson, Tambay, Prost e Cheever, também acavalhando com Martini da Minardi, quase que o Martini saiu da prova. Quando o Alboreto foi realizar a manobra de ultrapassagem no retardatário Surrey, o estreante da Brabham quase que deu caca. Ele deu uma fechada que por pouco os dois não batem. E ainda demorou ali uma meia volta, porque o Surrey não queria deixar os líderes passarem não, eles tiveram que forçar a ultrapassagem. Com essa caca toda, De Angelis se aproximou bastante do Alboreto. Lá pela volta 30, eles falam que o Senna está na prova. Sim, a transmissão não mostra nenhuma informação, eu sei que ele estava na prova ainda, 5 voltas atrás. Então Felipe Alliot estampou o muro, uma belíssima cacetada. Destruiu a sua RAM. A RAM é o carro, tá? Deixou a pista cheia de destroços. E a corrida? Ah, meus amigos, estamos na década de 80. Continuou normalmente, apenas bandeiras amarelas no local do acidente. Ah, meus amigos dos anos 80. Os dois primeiros trocavam diferença novamente, oscilando entre 2 e 3 segundos. Na mesma balada havia Johansson da Ferrari também. Já esses tinham uma diferença mais significativa para o resto do pelotão. Na volta 37, sim, já estamos na volta 37, Niki Lauda abandona. É outro também que está sofrendo bastante nessa temporada. A prova vai transcorrendo sem grandes alterações, então chegamos na volta 50 e a coisa dá uma esquentada. Johansson se aproxima do De Angelis e Prost aperta também na disputa pelo quarto lugar. Também acaba cometendo um erro e é ultrapassado pelo Prost, enquanto Johansson continua botando pressão. Fica 2 voltas tentando ultrapassar De Angelis, até que ele consegue realizar uma belíssima manobra de ultrapassagem e vai em direção ao primeiro lugar. Agora então, Prost resolveu usar tudo que ele havia economizado no carro durante o início da prova, começa a andar muito rápido e se aproxima do De Angelis. Ele andou 2 voltas bastante próximo e efetuou a manobra de ultrapassagem. O De Angelis parecia andar um pouco mais lento nesse momento. Prost então segue com o pé no porão, andando rápido, em busca da dupla da Ferrari. Nesse momento também já está andando bastante lento e foi ultrapassado pela dupla de mariachis. Não, pela dupla de pilotos da Williams. Na volta 66, então, Prost chega em Johansson. Dessa forma ele aumenta o risco. Como ele é o piloto número 2 da Ferrari, ele não abriu disputa pelo primeiro posto. Na verdade, ele deixou o Alboreto bastante longe. Na mesma volta, a câmera mostra Rosberg. Mas não esse, essa piada tá velha. É o Keck Rosberg, que se aproxima do De Angelis. Poucas voltas antes, tinha 20 segundos de vantagem. Bem, como podem imaginar, o Rosberg chega
passa e vai embora. E a corrida termina com as posições inalteradas. Alboreto passa em primeiro, seguido pelo seu companheiro de equipe, com Prost fechando o pódio. A diferença entre esses três era de apenas 7 segundos. Na zona de pontuação temos Rosberg, De Angelis e Mansell. Assim que terminou a prova, Prost e Rosberg já pararam o carro. Nesta prova, os 6 primeiros completaram todas as voltas da corrida. Vamos então para a última corrida no nosso vídeo, o GP da costa leste dos Estados Unidos. Esse nome deve-se ao fato de que havia uma outra corrida programada na temporada 1985 para os Estados Unidos, só que ela não ocorreu. A corrida foi realizada nas ruas de Detroit. O pole position mais uma vez foi Senna. Já na largada, ele perde a primeira posição para o Mansell, que era o segundo. Não houve nenhuma batida ou grandes problemas na largada. Já na segunda curva, Senna retoma a primeira posição do Mansell. Em algum momento da primeira volta, Rosberg passou o Mansell. A transmissão não mostrou. Eu demorei um pouco para poder constatar, já estava na terceira volta aí que eu percebi que o carro que estava atrás do Senna era o carro número 6 e não o carro do Mansell como eles estavam falando. A primeira volta foi intensa entre os primeiros, com algumas mudanças de posição. Na primeira volta então temos Senna, Rosberg, Mansell, Prost, Alboreto e Warwick. Na segunda volta, Rosberg não dava moleza para o brasileiro. E observando de perto, estava Mansell. Ele estava dando um pouco mais lento nesse momento. Na volta 3, Mansell já ficou um pouco mais para trás. Enquanto isso, as disputas pelo quarto e sexto lugares estavam bem interessantes. As primeiras voltas estavam ótimas e o Rosberg queria o primeiro posto do brasileiro. Na volta 5, Prost já aparece em sexto, atrás de Alboreto e De Angelis. E a transmissão, mostrar que é bom? Nada, não precisa. Nas duas voltas seguintes, marcação cerrada do Rosberg. Então a transmissão mostra Prost, que está em sexto, sendo pressionado por Warwick e Johansson, que até consegue passar o Warwick. Quando a transmissão volta, Rosberg já está na frente de Senna. Não teve replay, uma agonia sem fim. Isso quando a transmissão não mostra uma imensidão azul do Rio de Detroit com um pequeno quadro e um dirigível. E ainda para ajudar, Luiz Alfredo narrando, não falando coisa com coisa. Rosberg passa e vai embora. E Senna na sequência para nos boxes para trocar pneus. E perde inúmeras posições. Com as duas primeiras posições bem definidas pela dupla da Williams, a disputa começou então pelo terceiro lugar, entre Alboreto e De Angelis. E então quando De Angelis ia fazer a ultrapassagem, a transmissão corta e mostra um repórter local. E replay de novo, isso não existe. Chegamos então à 10ª volta. Os 6 primeiros eram Rosberg, Mansell, De Angelis, Alboreto, Prost e Johansson. Na mesma volta também houve o abandono do tricampeão Nick Lauda. Não estava sendo um ano fácil para o Nick Lauda. As McLaren estavam com problemas nos freios nessa corrida, tanto que Prost via tendo bastante dificuldade durante a prova. A corrida prosseguindo, quando de repente aparece um conjunto de pneus da barreira de proteção deitado, descansando no meio da pista. Senna passou, esbarrou neles e eles pararam no meio da pista. Na volta seguinte, na mesma curva, tinha um carro andando ao contrário ali. Era também. E ainda nem chegamos na 20ª volta das 63, amigos. Prost estava mal, perdendo muitas posições. Até que houve a troca entre quarto e quinto lugares entre os pilotos da Ferrari. Johansson passa o Alboreto nessa situação. Volta 20 e os 6 primeiros estão aí na tela para vocês. 2 voltas depois, Mansell deu o seu passeio costumeiro na área de escape e acaba perdendo o segundo lugar para De Angelis. Prost então erra e abandona a prova. A transmissão para o Brasil era a mesma dos Estados Unidos, uma transmissão local. Então apareceu um mini documentário na tela. Quando volta, Mansell já não era mais o terceiro, tinha perdido a posição para Johansson e Alboreto já era o sexto. Então Luiz Alfredo e Reginaldo falam de uma nova rodada do Mansell, que não aparece na transmissão. Eu estou até agora para procurar essa rodada. Meu Jesus Cristo do Chevetinho, que dificuldade, meus amigos. Depois ele parou no box. Agora Brundle, ou Brundle, como diria Luiz Alfredo, e Beloff estavam em quinto e sexto colocados. A Tyrrell era a última equipe a utilizar o motor Ford Cosworth. Nova parada do Ayrton Senna. Acredito que estamos na volta número 27. Mansell então bate e sai da prova. Mais um dia para esquecer do inglês. Houve então 2 cortes da transmissão da Globo para um jogo da seleção. As informações da TV americana são diferentes das informações da transmissão brasileira. O líder era Rosberg, bem sussa na primeira posição. Em segundo temos De Angelis, seguido por Johansson. Alboreto em quarto, sendo pressionado por Brundle, cuja transmissão tinha colocado ele na mesma posição do Alboreto algumas voltas atrás. De Angelis então para no box e assim Senna herda o sexto posto. Brundle pressiona bastante
o italiano da Ferrari, até que vão passar pelo Aliot, que abre passagem para o Alboreto, mas não abre passagem para o inglês da Tyrrell. Obviamente, os dois batem e abandonam. Chegamos na volta 34 e temos alguma informação interessante agora. Segue então as 6 primeiras colocações. Senna aparecia em um bom 5º lugar e o bicampeão Piquet estava em 7º. Volta 42 e Rosberg segue na frente e os 6 primeiros mantêm as suas posições. Na volta 44, Senna consegue a 4ª posição e começa a andar a volta mais rápida atrás de volta mais rápida, em busca do 3º lugar. Volta 50 e o líder para no box para fazer uma troca de pneu. Ele volta ainda na primeira posição com uma pequena diferença. Como ele está com os pneus mais novos, na volta seguinte ele já consegue abrir uma boa margem de segurança. Na mesma volta, Senna alcança Alboreto, coloca alguma pressão e na curva 2 acaba errando, bate e abandona a prova. Senna tinha até então apenas 9 pontos daquela vitória em Portugal. Ele não completou mais nenhuma prova até então. Faltava um pouco de consistência e maturidade para o novato piloto brasileiro. Assim, o Piquet subia à 6ª posição, uma forma de comemorar a sua 100ª participação em GPs na Fórmula 1. O bicampeão vinha sofrendo muito na temporada, não tinha terminado nenhuma prova até então. Depois dessa caca feita pelo Senna, não houve mais nenhuma alteração até o fim da prova. Vitória incontestável do finlandês da Williams, Rosberg, seguido pela dupla da Ferrari, Johansson e Alboreto. O quarto foi Beloff, quinto De Angelis e sexto o brasileiro Nelson Piquet. Então, meus amigos, foi isso. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você gostou, curta, ajude nosso canal divulgando o nosso vídeo para os seus amigos. Se inscreva. Muito obrigado a todos e até a próxima, pessoal. Foi narrada pelo Luiz Alfredo. Meus amigos, durante a narração ele está citando algumas posições. E aí ele começa. Alboreto primeiro, Johansson segundo, De Angelis o quarto, Mansell o sexto. Ele não segue uma ordem. É bastante caótica a narração dele.